Estamos de volta e neste último bloco você vai rever como os ministros do TST reformaram o entendimento sobre a terceirização no serviço público. Bem, a administração só é responsável pelas dívidas trabalhistas da empresa prestadora se ficar comprovado que não houve fiscalização adequada. Confira. Súmula 331 e orientação jurisprudencial 383 da SDI. Proponho a revisão da redação do item 4 da súmula 331 para que passe a abraçar a seguinte tese. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. A divergência é unânime a decisão. Proponho igualmente que se aprove o acréscimo de um item, o item 5º à súmula 331 do seguinte teor: os entes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item anterior, do item 4º, há pouco lido, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666 de 1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Proclamo que ficaram vencidos os ministros Aloysio Corrêa da Veiga, Rosa Maria Weber, Vieira de Mello Filho e Dora Maria da Costa, quanto à redação aprovada. Indago se há algum outro voto, também se manifesta em sentido contrário. Assim se decide. Proponho o acréscimo do item 6º à súmula 331, que passaria a adotar a seguinte tese, o seguinte entendimento. Item 6º. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação. Senhores ministros, essa tese, como se recorda, foi aprovada à unanimidade. Ocorreu-me posteriormente que eu não gosto de fazer esse tipo de observação, maiormente em sessão pública, mas trago a reflexão de Vossas Excelências. Nós estamos reconhecendo a responsabilidade do tomador por todas as verbas decorrentes da condenação. Agora, os que militam na Justiça do Trabalho e os que, como nós, julgam constantemente esses processos, bem sabem que uma das discussões mais presentes nesta matéria é a da limitação da condenação ao período da prestação laboral. Porque constantemente, Vossas Excelências bem sabem, há uma sucessão na prestação de serviços para distintos tomadores. E se disser pura e simplesmente que há responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, sem se explicitar o período a que corresponde essa responsabilidade, eu penso que nós incorreremos numa demasia ou numa impropriedade. Eu diria: a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Eu faria esta restrição e esta limitação de responsabilidade. De acordo. De minha parte, de acordo, senhor presidente. Estou de acordo, inclusive eu liberei um processo exatamente nesse tema, senhor presidente. Há divergência? Estou de acordo. Aprovada a unanimidade. Houve discussão sobre a incorporação de redação da OJ 383 à súmula 331, aquela que trata da isonomia, etc. Há divergência em que se rejeita essa proposta? Rejeitada unanimemente a proposta de incorporação da redação da OJ 383 à súmula 381. E agora, de forma muito breve, senhores ministros, pauta rigorosamente de temas administrativos. Submeto a referendo a resolução administrativa pelo qual foi instituída a Semana do Tribunal. A divergência? Aprovado. Submeto à aprovação a proposta de criação de comissão temporária de ministros integrada pelos ministros Carlos Alberto Ives, José Roberto Pimenta, para apresentar a proposta de anteprojeto de lei para atualizar a terminologia da CLT no tocante às locuções juntas de conciliação e julgamento, juiz-presidente de vara do trabalho, vogal e análogas.
Tema seguinte. Submeto à aprovação a proposta de criação de comissão temporária de ministros, integrada pelos ministros Brito Pereira, que a presidirá, Pedro Paulo Manos e Valmir Oliveira da Costa, para apresentar minuta de anteprojeto de lei dispondo sobre alterações da Lei 7.701, no tocante à competência da SDC. Prazo de 30 dias. Está bem? Tá bom. Aprovada a unanimidade. Submeto à aprovação a proposta de alteração dos seguintes dispositivos do regimento interno do Tribunal. Distribuição do encargo do acórdão, nova alteração do artigo 133. Há divergência? É unânime. Nova redação dos artigos 135 e 136. Há divergência? Redator do acórdão. É unânime. Limitação a duas eleições sucessivas ou a uma reeleição pelo órgão especial no mandato dos ministros titulares das comissões permanentes do Tribunal. Proclamo que por maioria de votos vencido o ministro Ives Gandra, Martins Filho e com ressalva do ministro Brito Pereira, aprovou-se a proposta de inclusão do parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. Proposta de alteração do artigo 69, item 2, letra B, do Regimento Interno. Há divergência? É unânime a decisão. Proposta de alteração no artigo 70, item 2, do Regimento Interno. A competência, é uma restrição da competência da SDC para se suprimir a competência para julgar em recurso ordinário mandado de segurança em matéria sindical e em recurso ordinário ação rescisória em matéria sindical. O regimento atual alude a essa competência. Há divergência em que se suprima esta competência? Vencidos os ministros Bárbara Levenhaga, Luiz Correia da Veiga e Maria de Assis Calcin, aprovou-se a proposta de alteração, de modo que só a SDI 2 apreciará esses recursos ordinários doravante. Modificação e recomposição do quórum de julgamento, senhores ministros. Do quórum de julgamento. É uma modificação sumamente importante, a meu juízo, que vai contribuir sobremaneira para a dinâmica dos julgamentos no Tribunal Superior do Trabalho, permitindo que o ministro que se considere esclarecido, independentemente de haver participado da sessão em que foi feita a sustentação oral e de haver participado da sessão em que foi lido o relatório, que esse ministro que se considera esclarecido se sinta apto a votar. A proposta é de alteração dos parágrafos 9º e 10º do regimento interno para tanto. Há divergência? Aprovada a nova redação à unanimidade. Só esquecemos, senhores ministros, aqui é uma outra ponderação que eu faço a Vossa Excelência. Ministro José Roberto Pimenta, Vossa Excelência, que, a exemplo dos ministros da Comissão de Regimento, ministro Valmir, ministro Emanuel, tem esta questão muito presente. Nós esquecemos de revogar os parágrafos 11º e 12º, que estão na folha 21 do material que Vossa Excelência, que foi distribuído a Vossa Excelência, e que é uma consequência da aprovação dos parágrafos 9º e 10º. Proponho a revogação dos parágrafos 11º e 12º do regimento interno. Há divergência? Senhor presidente, apenas esclarecendo que isso constava da proposta, talvez não tenha ficado explícito, mas eu estou de acordo, evidentemente. Foi um lapso de registro, então, nosso? Pois não. Então, está bem. Revogados os dois parágrafos em apreço. Presidente das turmas, nova redação, senhores ministros, do caput do artigo 66. Creio que posso proclamar que, vencidos os ministros Carlos Alberto, Ives Gandra, Maria Cristina Peduzzi e Dora Maria da Costa, aprovou-se a alteração da redação do artigo 79, parágrafo 1 do regimento interno, para rezar que o presidente da turma será o mais antigo entre os ministros que a compõem, por um período de 2 anos, vedada a recondução, até que todos os seus integrantes hajam exercido a presidência, observada a ordem decrescente de antiguidade. Há divergência, além das enunciadas, das anunciadas e referidas? Assim se decide por maioria de votos. Proposta de acréscimo dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 80 do regimento interno, bem assim para incluir
o artigo 306A no regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho com uma redação transitória. Há divergência? Senhor presidente, Pois não. vejo que, essa palavra, senhor presidente, vejo que nessa proposta, no CAPT, ainda permanece a expressão deste regimento. Tenho a impressão que, Não, é que, isso ministro, foi retirado. Não foi, porque esse artigo 306A nós havíamos suprimido e depois vários colegas, ou na última reunião plenária, salvo engano, não me recordo, vários colegas ponderaram com razão que esse artigo 306A é uma norma transitória. Sim. Transitória, e que vai fazer referência a esta emenda regimental que aprova a nova redação. Então, por isso é que se foi necessário. Assim se decide. Outra proposta de restrição à possibilidade de edição de orientações jurisprudenciais, nova redação do artigo 71 do Regimento Interno. Vencido o ministro Ives Gandra Martins Filho, posso considerar aprovada? Aprovada a nova redação. Nova redação do artigo 173. Há divergência? É unânime a nova redação. Senhor presidente, Pois não. senhor presidente, apenas para voltar aqui, o parágrafo único do artigo 79, que também mereceu a unanimidade na proposta de alteração, é que, para efeito de notas agravadas, aqui, talvez, aí Vossa Excelência andou rápido e... Registro que o parágrafo único do artigo 79 a nova redação foi aprovada à unanimidade. É isso que eu quero dizer. Segundo. Pois não. Evitar a lacuna nas Pois notas. não. Obrigado. Senhores ministros, encaminhando-nos para a conclusão. Designação de audiência pública pela presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Aqui também se trata de uma alteração que me parece extremamente salutar e importante. A redação que foi aprovada em reunião administrativa e que ora submetida a Vossa Excelência é a seguinte. Artigo 35 do Regimento Interno passaria a dispor da seguinte maneira. Compete ao presidente, excepcionalmente, convocar audiência pública de ofício ou a requerimento de cada uma das sessões especializadas ou de suas subseções, pela maioria de seus integrantes, para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria jurídico-trabalhista de grande relevância jurídica e intensa repercussão social, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato debatidas no tribunal. Eu poderia ficar calado, porque, afinal, é uma inovação e nós poderíamos... O presidente poderia interpretá-la da maneira como lhe parecesse esta norma, que é extremamente ampla. O que eu, no entanto, por um dever de consciência, eu já havia conversado com alguns colegas e não posso me furtar de ponderar a Vossas Excelências o seguinte. Parece-me que, e pelo menos foi esse foi o ânimo que me inspirou particularmente quando sugeri a Vossa Excelência que contemplassem esta iniciativa no regimento interno. O ânimo foi o de, a exemplo do que sucede no Supremo Tribunal Federal, permitir que, no caso o presidente, se não o relator, já que se descartou a iniciativa do relator, que o presidente possa ouvir pessoas qualificadas, credenciadas, com a necessária independência, por óbvio, não é? Para prestar esclarecimentos de fato sobre questões jurídico-trabalhistas pendentes de apreciação no tribunal e de alta relevância jurídica. Agora, nos termos em que está vazada a redação, diz assim, permitindo para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria jurídico-trabalhista. Dá a impressão que o presidente poderá convocar juslaboralistas aqui para discorrer sobre terceirização, por exemplo, que é o exemplo mais sugestivo, digamos, hoje de audiência pública. Me parece que não. O que se quer é a elucidação de questões de fato subjacentes a questões jurídico-trabalhistas de alta indagação. É isso que se quis, pelo menos o que me animou a fazer essa sugestão a Vossas Excelências. Vossa Excelência teria uma sugestão de nova redação?
para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, para esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato sobre questões jurídico-trabalhistas de grande relevância e pendentes de apreciação no tribunal. Eu diria algo semelhante a isto. O que lhes parece? Senhor presidente, tem sido, nesse sentido, as audiências públicas do Supremo Tribunal Federal. Exatamente pessoas, por exemplo, essas questões ligadas ao meio científico, se convocam pessoas não ligadas diretamente ao direito para esclarecer os fatos, para que depois o tribunal possa aplicar o direito ao caso concreto, aos fatos. Eu estou de pleno acordo com a Vossa Excelência. Pois não, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, pela ordem, eu entendo que a colocação de Vossa Excelência corresponde ao espírito que animou tanto o grupo de normatização quanto a própria sessão plenária da semana passada em instituir essa modalidade inovadora de abrir-se à sociedade para esclarecimento das questões de fato relevantes que estejam pendentes de apreciação do tribunal. Eu acho que a proposta de Vossa Excelência torna mais precisa a intenção que se pretendeu alcançar com esse dispositivo. Eu não tenho nenhuma objeção. Podemos aprovar a ideia? Senhor presidente, eu estava lendo o texto. Eu devo esclarecer devo lembrar a Vossas Excelências que o regimento interno do Supremo permite convocar a audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, e aí prossegue em algo que não nos diz respeito, que é com determinada matéria com repercussão geral, interesse público relevante, debatidos no âmbito do tribunal. Usar a expressão semelhante, senhor presidente. Usar a expressão semelhante ao do Supremo. Quem pediu a palavra? Senhor presidente, Então, Ministro Manos. a intenção no grupo normativo era exatamente essa. É audiência para se esclarecer um fato ou uma matéria que não tem a ver com o processo. São fatos de relevância. Então, quer me parecer que a proposta de Vossa Excelência tirar a expressão jurídico-trabalhista resolve o problema. Determinada matéria de grande relevância jurídica e intensa repercussão social. Creio que esta foi a intenção do grupo. Então, aprovamos a ideia, senhores ministros, por brevidade. H. Proposta de nova redação do artigo 36 do Regimento Interno. Aqui é supressão de uma competência do vice-presidente para ser conselheiro da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes. É o cancelamento de uma norma em desuso que simplesmente não mereceu a receptividade dos ministros. E, por fim, senhores ministros, cabe-me apenas agradecer a inestimável colaboração de todos para a consecução dos resultados da Semana do Tribunal Superior do Trabalho, extremamente rica, extremamente auspiciosa, de que hoje colhemos os resultados, mercê da cooperação de todos os ministros do Tribunal, e agradecer particularmente a colaboração de Vossa Excelência também ao longo desta sessão para que os nossos trabalhos fossem desenvolvidos a contento. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. E por hoje é só. Você acompanhou a reprise da sessão do Tribunal Pleno do TST, em que os ministros aprovaram mudanças na jurisprudência trabalhista. E fique ligado na Justiça do Trabalho, pela internet, em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, no youtube.com/TST e também acesse o nosso site tst.jus.br. Obrigada pela sua companhia, a gente se encontra na semana que vem. Então, até lá!